Voltamos no nosso capítulo 3, dando continuidade. Na página 246, vem falando da Lagoa Santa em Minas Gerais. E aí eu vou fazer uma introdução, tá? Para a gente poder também trabalhar a explicação. No Brasil, há sítios arqueológicos para se estudar a pré-história. A resposta é... O que eu falei no vídeo anterior? Sim, nós temos, além de Lagoa Santa, nós temos muitos outros sítios arqueológicos, tá? Um desses sítios arqueológicos fica em Lagoa Santa, Minas Gerais. Eu vou mostrar aqui para vocês. É uma arte rupestre, mas eu vou falar aqui algumas coisas bem interessantes para vocês, tá? Então, nós sabemos que um dos sítios arqueológicos fica em Lagoa Santa, Minas Gerais. Os estudos em Lagoa Santa começaram há muito tempo, em 1835, por Peter Lunder, um cientista dinamarquês que veio para o Brasil e fez uma descoberta fantástica. Ele é considerado, no Brasil, o pai da espeleologia, o estudo de cavernas e grutas naturais, que nós temos muitas e uma mais linda que a outra, espalhada por todo o nosso continente brasileiro, todo o nosso país, todo o nosso Brasil, tem muitas grutas. Então ele foi o que descobriu essa parte, né, de grutas e cavernas. Seus estudos avançados em paleontologia revelaram que no Brasil havia animais de grande porte. Aí eu vou mostrar uma foto muito legal, como o tigre-dente de sabre e a preguiça gigante. E um tatu gigante também chamado clipetodonte. Nossa, que difícil, né? Eles fazem parte da megafauna brasileira. Eu vou mostrar aqui a foto para vocês, ó. Olha aqui. Olha o tamanho desse tatu. Olha o tamanho das pessoas. Olha que interessante. Ele descobriu isso por quê? Porque descobriram os fósseis desses animais gigantescos, que são chamados mega, né? E por isso que conseguiram comprovar a existência desses animais gigantescos, tá bom, gente? O clipetodonte é um tipo de tatu muito grande que viveu há cerca de 12 mil anos na América. Como sua carapaça media cerca de 4 metros de comprimento e 1,5 metro de altura, ela era utilizado como abrigo pelos humanos. Vestígios desses animais foram encontrados no Rio Grande do Sul e na Argentina, também em sítios arqueológicos que tem lá no Rio Grande do Sul e na Argentina, que comprovam que esses animais gigantescos existiram, tá bom? Na página 247, vem aqui até um mapinha também, ó. Outro mapinha. História também tem mapa, não é só geografia não, tá? E nesse mapa vem falando assim, ó. Atualmente, somente na área de Lagoa Santa, há cerca de 100 sítios arqueológicos. O arqueólogo Walter Neves realiza pesquisas nessa região. Lembra que eu falei que no Brasil tem muitos sítios arqueológicos? Então, gente, só em Lagoa Santa, Minas Gerais, tem mais de 100 sítios arqueológicos. Isso quer dizer que nós temos muitas possibilidades de encontrar muitas coisas ainda ao longo de muitos anos para frente que comprove outras coisas que a gente ainda não conhece, tá? O Brasil é terra de grandes pesquisadores. Walter Neves é um deles. Esse arqueólogo e antropólogo é considerado pai de Luzia. Quem será Luzia? Quem será? A mulher mais antiga do Brasil. Os vestígios arqueológicos de Luzia foram encontrados em Lagoa Santa, no estado de Minas Gerais, onde Walter continua suas pesquisas. Ele também
é responsável pela elaboração da teoria de povoamento da América, que defende a chegada de 2 levas migratórias, uma há 14 mil anos e outra há 11 mil anos. Gente, Luzia. Quem lembra da Luzia? Que a Luzia foi um crânio que encontraram e aí eles caracterizaram a Luzia, né? E ela foi posta num museu aqui no Rio de Janeiro. E aí esse museu pegou fogo. Mas mesmo assim, ela foi exposta e eles conseguiram recuperar o crânio dela e estão tentando restaurá-la para que ela volte para um outro museu, porque esse ainda não foi restaurado. É muito legal se vocês pesquisarem alguns museus e se vocês tiverem a curiosidade de conhecer museus, quando passar todo esse processo de coronavírus e a gente puder sair das nossas casas, de repente, quem sabe no próximo ano a gente consegue fazer um passeio em museu para vocês, para a gente poder falar sobre as grandes descobertas do Brasil, ou vocês chamarem os responsáveis de vocês, o papai, a mamãe ou alguém da família, para levar vocês em algum museu histórico do Brasil. Nós temos muitos, tá bom? Então vamos lá para a página 248. Na página 248, tem 2 observações, tá? A teoria de Walter Neves sobre 2 migrações é a mais aceita no mundo científico. Por quê? Preste atenção. De acordo com essa teoria, Luzia seria descendente do grupo da primeira grande migração, que passou pelo Estreito de Bering. Lembra que eu falei lá do Estreito de Bering? Há 14 mil anos atrás. Esse foi o primeiro grupo, e esse grupo foi o grupo de negros com cabelos crespos, que foi aquele grupo que veio da África. Lembra que eu falei do povo que veio por cima do oceano que estava congelado e chegou na América? Ele acredita nisso pelas características da forma como ela foi encontrada, ok? Porque as nossas características definem algumas coisas sobre a nossa vivência, sobre a forma como a gente se comporta, como a gente vive, tá bom? E Luzia foi o fóssil humano mais antigo do Brasil, viveu 12 mil anos, há 12 mil anos atrás. Seu fóssil foi encontrado na região de Lagoa Santa, Minas Gerais, em 2018, quase que recente, né? 2 anos atrás. Um grande incêndio aconteceu no Museu Nacional do Rio de Janeiro, a tia falou, né? Do incêndio que aconteceu no museu, onde estava armazenado o fóssil de Luzia. Observe a imagem ao lado. Olha, esse foi o fóssil. Eles acharam o crânio dela. E através do crânio dela e algumas ferramentas muito modernas, né, como aquelas impressoras que fazem a reprodução, eles conseguiram identificar que Luzia era dessa forma. Isso é muito característico das pessoas que vêm da África. Ah, por que as pessoas que vêm da África são negras? Nem todas as pessoas que vêm da África são negras, né? Porque depende da região. Se é uma região muito quente, a tendência é que a gente se queime. Então, por genética, a gente vai carregando nossas características genéticas. Lembra que a gente falou das características genéticas? Mas também tem regiões na África, porque a África é um continente muito grande, que não é tão quente. Então tem pessoas que são mais claras também. Então tem negros e tem brancos, mas a Luzia tem características de pessoas negras que vieram na primeira leva de imigração para o Brasil da África, tá? Na página 249 vai falar sobre São Raimundo Nonato, lá no Piauí, tá? Na região de São Raimundo Nonato, no estado do Piauí, foram encontrados vestígios de ocupação humana muito antigos. As escavações nesses sítios são coordenadas pela arqueóloga Neide Guidon, tá? Olha aí, o sítio de lá é assim, ó.
Olha a diferença. Eu mostrei um que era como se fosse numa montanha, mostrei um que era da arte rupestre, que devia ser de alguma parte subterrânea de escavação, e esse aqui, olha aqui, tá vendo? São rochas. Então, tem sítios arqueológicos de todos os tipos no nosso país, tá? E aqui tem uma observação que é o seguinte, vou falar rapidinho só para vocês entenderem, tá? Neide também é uma das criadoras do Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí. Sua teoria é de que os seres humanos chegaram às Américas navegando da África há 100 mil anos. Então, eles têm lá, cada um tem sua própria forma de observar e enxergar, né? Cada arqueólogo defende aquilo que está enxergando e o que se apresenta para ele, tá bom? Na Serra da Capivara também abriga o maior acervo de arte rupestre do Brasil. Gente, olha só. Lembra que eu falei que as artes rupestres, elas eram encontradas tanto nas partes subterrâneas quanto em paredes assim? Então, o Brasil, lá nesse sítio no Piauí, é encontrado o maior acervo arqueológico de arte rupestre. Olha como essa arte rupestre ela é importante para toda a humanidade. Por que ela é importante para toda a humanidade? Porque ela registra os tempos e ela registra tudo isso de forma que é representada e não de forma escrita, tá bom? E aí eu acho que facilita a compreensão, porque quando a gente identifica um desenho, a gente consegue observar o que está acontecendo no desenho, não é? E às vezes a gente não consegue interpretar um texto. E as artes rupestres, elas são muito importantes para a humanidade, tá? Lá na página 250... fala assim, ó, a Serra da Capivara também é, né, como eu falei, o maior acervo de arte rupestre do Brasil. Aí tem aqui, ó, vou mostrar para vocês uma coisa muito importante no próximo vídeo, tá? E a gente continua na página 250.